noite a todas e todos. Meu nome é Gilmar, para quem não me conhece ainda. Nós estamos aqui na aula 17 do nosso curso de Segurança e Saúde no Trabalho da Pastoral Operária. Hoje é 14 de dezembro de 2021 e hoje a gente vai estar falando sobre um assunto que é muito importante. Aliás, todos os assuntos, né, na área de segurança e saúde no trabalho são importantes. E depois a gente vai dar uma paradinha no curso. A gente só vai voltar agora dia 18 de janeiro, uma terça-feira, dia 18 de janeiro, com a aula 18 de janeiro, aula 18. E a gente vai ter ainda umas 12 ou 13 aulas para concluir o curso ainda, tá? Conforme a nossa programação inicial. Durante esse período de férias, eu vou estar enviando para vocês, os alunos, todos os alunos e alunas, um questionário para que o pessoal possa estar preenchendo sobre sugestões, críticas do curso. E a gente pode estar escrevendo, pode estar gravando áudio, respondam do jeito que vocês acharem melhor para vocês. A Maria Aparecida chegando aqui. Boa noite, Maria Aparecida, tudo bem contigo? Seja bem-vinda, né? Tranquilo contigo? A gente já está gravando, viu, Maria Aparecida? Eu estava aqui falando, né, que hoje é a nossa última aula esse ano, né? A gente vai voltar depois dia 18 de janeiro, tá? O pessoal lá do grupo, nosso grupo de acidente de trabalho já está reivindicando a tua participação lá no grupo, Maria Aparecida. Então, já você deve estar recebendo um convite também para mais uma reunião, né? Como se a gente não tivesse tantas reuniões, né, na Pastoral Operária. Mais uma, mas você vai ser muito bem-vinda. Então, hoje o assunto... Você quer falar alguma coisa, Maria? Pode falar. Boa noite a todos, todas. Boa noite. Tudo bem? Já começou? Pode começar. Beleza. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui o material, né? Hoje é um assunto, assim... Essa nossa proposta de estar falando, né, sobre de todos os assuntos da segurança do trabalho, ela acaba entrando temas que podem não ser assim de utilização de todos, né? Mas a gente tem que falar, né? Como a nossa proposta foi de estar detalhando esses assuntos, então hoje a gente vai estar falando continuando nos agentes físicos, ainda a gente vai falar de outros agentes físicos, vamos falar de vibração, vamos falar de calor, de frio, e hoje a gente vai falar de pressões anormais, né? O que seriam essas pressões anormais? E aí, essas pressões atmosféricas anormais é quando os trabalhos, as atividades de trabalho, elas são feitas em condições de pressão diferente da pressão normal, que é uma atmosférica, né? Que é a nossa pressão normal. E aí a gente tem duas situações, né? Onde existem trabalhos humanos. Uma quando a pressão é menor do que uma atmosférica, que o pessoal chama de condição hipobárica, né? Ou quando ela é maior do que uma atmosférica, que é a condição hiperbárica, tá? E, então, uma atmosfera é o normal, abaixo é anormal, acima é anormal também, né? E, lógico, dentro dessas pressões anormais existem riscos, e é sobre isso que a gente vai estar falando, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala em condição hipobárica, quer dizer, quando a pressão é menor do que uma atmosfera, a gente está falando de trabalhos aí, por exemplo, são trabalhadores também, tá? Pilotos, comissários de bordo, e mesmo em estações espaciais, no caso dos astronautas, são trabalhos também, né? Agora, na condição de hiperbarismo, quer dizer, quando a pressão é maior do que uma atmosfera, aí a gente tem dois grandes grupos de trabalhadores, tá? São trabalhadores da construção civil
tá? Que desenvolve atividades em tubulão de ar comprimido, a gente vai ver o que é isso. Em shield, que é aquelas escavadoras de túneis do metrô, vai mostrar também o que é isso. E os mergulhadores, né? Os mergulhadores, quando trabalham, eles trabalham também nessas pressões atmosféricas hiperbáricas, ou seja, acima de uma atmosfera. Também tem atividades que não do trabalho, mas atividades recreativas, tá? Que a gente também tem essas pressões anormais que ocorrem também. O aeromodelismo, por exemplo, os pilotos que não são profissionais, e os mergulhadores não profissionais também, fazem por lazer. Então, são casos aí, o aeromodelismo, por exemplo, é uma pressão abaixo de uma atmosfera, e os mergulhadores, né, acima de uma atmosfera. Aí, falando do hipobarismo, né, onde que é isso? Esse termo aí ele foi aplicado, o pessoal chama de mal das montanhas, né? Que acontece com os trabalhadores que quando trabalham nessa condição abaixo de uma atmosfera, eles enfrentam situações assim, algumas anoxemia, a gente vai ver o que é isso, de altitude, doença de altitude, doença de grande altitude, né? Então, o termo hipobárico, né, é o hipo mais bárico, que é um adjetivo, quer dizer, que é o termo que é inferior à pressão atmosférica. E também que utilizam gases em pressão inferior à pressão atmosférica. Então, tem, por exemplo, situações onde o armazenamento, né, é feito abaixo dessa pressão atmosférica. E o que acontece? Os efeitos dessas pessoas... alguém perguntou alguma coisa? Não? Vamos lá. O que acontece? Os efeitos nos trabalhadores e trabalhadoras nessa alta altitude ocorrem porque, conforme as pessoas vão aumentando o trabalho, aumentando na altura, né, nas montanhas, subindo uma montanha, por exemplo, vai tendo mudança na pressão do oxigênio de ar, né? Ou seja, vai diminuindo. Se tiver algum problema, vocês me avisam aí, tá? Então, conforme você vai aumentando, a pressão vai aumentando, conforme vai aumentando a altitude, tá? Então, quando você vai aumentando, subindo uma montanha, por exemplo, tá? Aí ocorre a hipoxemia. O que é isso? Né? A diminuição da concentração de oxigênio arterial. E também a hipoxia, que é uma diminuição na entrega do oxigênio para as células. Então, esse efeito aí. E o que acontece? O corpo, o organismo, ele responde. No primeiro passo, ele aumenta a frequência cardíaca, aumenta as batidas do coração. E a hiperventilação dos pulmões, tá? E aí pode ocorrer essa alcalose respiratória aí, que é uma situação que depois pode começar a ser compensada pelo rim também. E o que acontece? Os efeitos, né, desse mal das montanhas, dessa falta de ar, né, é o que o pessoal chama de mal agudo da montanha, tá? Ou que também pode provocar edema pulmonar agudo de altitude e edema cerebral agudo de altitude. Tá? São doenças bem graves. Dependendo da intensidade desses sintomas, dessa hipoxia, eles aparecem nas primeiras 24 horas. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas, por exemplo, quando tem o time de futebol, por exemplo, para jogar lá na Bolívia, numa altura que já tem esse tipo de problema, né, do hipobarismo, muitas vezes, ou os jogadores vão um tempo antes para poder se adaptar, né, à pressão, ou eles chegam em cima da hora, tá? Porque em cima da hora, só depois de 24 horas que começam a aparecer os sintomas, né? Quais sintomas? Dor de cabeça, tá? Que acontece mais à noite, perda de apetite, pode ter náuseas, vômitos, distúrbio do sono, cansaço, enfim, né? E essa doença aí das montanhas, ela pode ocorrer
pequeno número de pessoas, né? Ela varia de acordo com a sensibilidade de cada um, em alturas que vão de 2.500 metros e conforme vai aumentando mais, né, a gravidade vai aumentando mais também. E também afeta as pessoas que moram, né, os moradores que vivem, né, que vivem nesses locais. No Brasil, isso não acontece muito, porque a topologia do nosso país ela não tem essas alturas tão elevadas, né? Então, a não ser no caso, por exemplo, que eu falei, de jogador de futebol que tem que sair daqui do Brasil, jogar na Bolívia, e esses outros países que têm essas montanhas, e aí onde pode acontecer isso, né? Aí, essa hipobaropatia aí, esse nome esquisito aí, ela pode produzir vários tipos de doenças, tanto a curto como a longo prazo, tá? Tanto a nível cerebral, neurológica, como também cardiopulmonar, tá? E aí podem acontecer vários tipos de problema aí, policetemia, hipertensão, distúrbio do sono, que pode ser ainda pior para os pacientes com apneia, tá? Então, pessoa que tem apneia tem mais problemas, então, nesses locais aí. Então, essas empresas que têm esses tipos de trabalhadores que estão expostos aí nessas alturas, né? Ele, no mínimo, tem que informar os trabalhadores sobre os riscos de fazer o trabalho nessas alturas, nesse tipo de atividade. E aí, esse mal da montanha também ele pode ser agudo ou crônico, né? E aí podem evoluir para dois tipos de edemas que são bem graves, né? E potencialmente fatais, quer dizer, pode matar, que é no caso do edema pulmonar ou edema cerebral. E aí, isso de uma forma assim aguda, quando a pessoa é exposta repentinamente. Com uma forma crônica, ou seja, ele ficar mais tempo nesses locais, esse mal pode só ocorrer depois de uma exposição muito longa, né? Ficar muito tempo nesses locais, né? E aí, de acordo com o Medal, a gente tem três categorias, né? As moderadas, que vão de 2.400 a 3.600 metros de altura, altas, que vão entre 3.615 e 5.400 metros de altura, e superior, que são as situações extremas, superior a 5.400 metros. Tá? E os sintomas. Então, o principal é a falta de ar, né? Lógico, você vai subindo a montanha, você vai sentindo cada vez mais falta de ar. O corpo, como eu já disse, para o organismo, ele aumenta o ritmo cardíaco, né? Então, obviamente, vai ter esse aumento do ritmo cardíaco. Aumentando o ritmo cardíaco, consequentemente, vai ter cansaço também, mal-estar geral, calafrios, fraqueza, incapacidade física, né? Então, são vários os sintomas aí que podem acontecer. Também dor de cabeça, náusea, vômitos, insônia. E aí também a gente tem os sintomas primários e os sintomas graves, né? Então, nesses sintomas mais primários, mais leves, vamos dizer assim, falta de apetite, náuseas, vômitos, fadiga, tontura, vertigem, insônia, formigamento, pulso rápido, sonolência, quer dizer, vários tipos de sintomas aí. Agora, os mais graves, né, pode ser, como a gente já falou, o edema pulmonar, que é quando ocorre o líquido nos pulmões, e aí pode ter sintomas semelhantes à bronquite, né, ou seja, febre, tosse seca, falta de ar, mesmo quando em repouso, e o edema cerebral, que é o inchaço no cérebro, né, aí dor de cabeça, que também não resolve com analgésico, perda da consciência, ou não consegue caminhar de uma forma estável, náusea e hemorragia também no reto, né? O tratamento para esse tipo de doenças, né, de sintomas, é utilizar uma câmera hiperbárica, quer dizer, colocar uma câmara que aumenta a pressão, né? Então, aumenta a pressão
essa câmara ela significa, ela teria o mesmo efeito de, por exemplo, as pessoas descerem a montanha, né? Então, uma pessoa, por exemplo, que sofre desse tipo de mal da montanha, essa câmara ela seria o mesmo efeito que reduzir a pessoa, trazer a pessoa para baixo da montanha, para uma pressão mais normal, apesar que o hipobarismo ele acaba a hiperbárica é acima da pressão atmosférica, né? Essa câmara aí hiperbárica é uma bolsa, tá? E aí tem uma tenda de pano e dentro dela foi uma bomba, né? Então a pessoa tem afetada por esse tipo de mal tem que colocar dentro dessa câmara e aí aumenta a pressão e a pessoa ficar dentro dessa câmara entre 2 e 3 horas, tá? E aí também pode como uma medida paliativa também administrar oxigênio também, né? Também pode sugerir, né, a ingestão de líquidos, evitar alimentos salgados para essas pessoas que têm esse tipo de dano, né? Mas ainda essas medidas ainda não tiveram uma eficácia devidamente comprovada cientificamente. E o remédio popular para essa doença de altura, principalmente no Equador, Peru e Bolívia, é um chá feito a partir da planta de coca. Então, a planta de coca, o chá de coca serve, então, para o mal das montanhas, né? Pelo menos o pessoal de lá utiliza muito isso. Bom, a prevenção, né? A melhor maneira é subir lentamente. Então, né? Seria uma das medidas de prevenção aí. Também evitar atividades pesadas nas primeiras 24 horas, que também reduz esses sintomas aí. Também evitar o álcool nas primeiras 24 horas, porque o álcool tende a causar desidratação, né? E a gente viu que uma das medidas é, por exemplo, beber bastante líquido. A hipóxia também, que é a diminuição do suprimento de oxigênio, que não acaba não indo para as células, né? E, obviamente, se o oxigênio não vai para as células, todos esses processos metabólicos das células acabam não ocorrendo, tá? Essa hipóxia hipobárica aí é a diminuição desse oxigênio, tá? Que ocorre por causa dessa queda da pressão, tá? Uma outra coisa também, agora a gente está falando do hiperbárico, né? Hiperbárico, quer dizer, para abaixo, né, de uma atmosférica, é o hipobarismo, que é esse mal das montanhas que a gente falou. Agora, quando é acima da pressão atmosférica, a gente tem 3 áreas de atuação, tá? Então, por exemplo, a gente tem a medicina hiperbárica, tá? Que são feitas sob pressões, por exemplo, utilizadas na saúde dos mergulhadores, tá? Nesses trabalhadores de tubulões, em túneis pressurizados, e também nessa oxigenoterapia hiperbárica, tá? Que são câmaras que utilizam para vários tipos como a gente vai ver logo em seguida, são utilizados aí como tratamento para vários tipos de doenças e de moléstias, tá? Então, como a gente viu, a oxigenoterapia hiperbárica, ela é um tratamento médico, então, onde o paciente fica dentro de uma câmara, né, hiperbárica, e essa câmara forma uma pressão maior que a atmosfera. E aí, nessa câmara também, esse tratamento é utilizado oxigênio, né, 100% de oxigênio, e ela trata de diversas doenças graves, né? Por exemplo, queimadura, lesões por radiação, inflamação da medula, gangrena e outras infecções. Então, essas câmaras hiperbáricas, elas servem para vários tipos de tratamento médico, tá? Bom, esse tratamento aí acaba sendo eficaz, sendo bom, porque esse oxigênio dessas câmaras, ela atua na oxigenação dos tecidos, tá?
Então, aí acaba fazendo com que o número de glóbulos vermelhos aumente. E aumentando o número de glóbulos vermelhos também combate as infecções e auxilia a cicatrização também. Então, essa câmara hiperbárica é igual de um submarino também. Tem dois tipos de câmeras hiperbáricas. Uma é a monoplace, que é para uma pessoa só, um paciente só, que é instalada dentro dos hospitais e podem tratar pacientes mais graves, tá? E também a multiplace, que acomoda mais do que um paciente. E normalmente são utilizadas para tratar de acidentes de mergulho, ou mesmo naqueles tubulões que a gente falou da construção civil. E aí, nesses dois casos, na utilização dessas câmaras hiperbáricas, aí, tem que ter um médico especialista, né, um hiperbarista, e um auxiliar técnico também especialista nisso. E quando começa a sessão, a pressão dentro dessas câmaras vai assim, de 1 a 3 atmosféricas, acima da pressão atmosférica, que é de 1. Então, o paciente recebe uma máscara de oxigênio, onde é administrado 100% de oxigênio puro. Então, a gente está vendo aqui, né, a foto dessas câmaras, né? Essa aqui é uma multiplace, né, que tem o técnico de enfermagem aqui mostrando como é que é a utilização da máscara para respirar o oxigênio. E nessa segunda aqui tem duas câmaras aqui, monoplace, com pacientes individuais, tá? Que está tendo uma sessão de tratamento aqui e o técnico de enfermagem aqui acompanhando o tratamento, tá? Bom, os riscos dessas condições hiperbáricas aí, então, por exemplo, na construção civil, né, e montagem mecânica, tem locais, por exemplo, que são feitos um trabalho onde o solo é úmido, né, ou muitas vezes até submerso. Então, nesses casos, são necessários utilizar esses tubulões pneumáticos. Então, se você vai fazer uma ponte, por exemplo, no rio, ou em outras atividades, você precisa, dependendo do caso, né, ou usar esses tubulões pneumáticos, ou utilizar um sino de mergulho, né, que são cápsulas de mergulho, ou escafandro, ou equipamento de mergulho autônomo, né, quando utiliza esses lugares úmidos ou mesmo com água, né? E aí tem vários tipos de riscos, né, por causa justamente dessa pressão excessiva, tá? E o agravamento de outros riscos, por causa do ar comprimido, o risco de acidente, por exemplo. E esses acidentes, por exemplo, podem ser causados pelo efeito direto da pressão, tá? Os barotraumas, a síndrome de hiperdistensão pulmonar, ou causados pelo efeito indireto da pressão, tá? Isso aí a gente tem efeito bioquímico e biofísico. Então, nos bioquímicos, a gente tem vários tipos de intoxicação por gases e apagamento. Isso acontece muito, principalmente, a gente ouve falar muito de mergulhadores que sofrem esse tipo de apagamento, e se eles sofrem esse tipo de apagamento, eles acabam morrendo afogado, né, porque desmaia. E aí também, nos biofísicos, a síndrome descompressiva, tá? Que você tem que fazer uma compressão assim, escalonada. Se você faz, de repente, uma descompressão muito rápida, pode ter essa síndrome aí. Também pode ter outros tipos de acidentes, né? No acidente marinho, por exemplo, dos mergulhadores, tem vários tipos de seres marinhos, né? Que podem provocar acidentes nos trabalhadores e, obviamente, afogamento e outros tipos de acidentes. Agora,
Então, nesse trabalho hiperbárico, nessas pressões mais de moto atmosférica, a gente tem os mergulhos em grandes profundidades e o ar comprimido nessas câmeras hiperbáricas que a gente acabou de falar, tá? Com a finalidade de tratamento. E aí, seja qual seja a modalidade, a gente vai ter, então, vários tipos de aspectos físicos e fisiológicos, né, que o trabalhador utiliza na hora de utilizar o ar comprimido para respirar nesses ambientes aí aquáticos, né? E aí tem vários tipos de doenças, né, ou de patologias, melhor dizendo. Então, por exemplo, esses barotraumas, quando o trabalhador é submetido a essa diferença de pressão, você tem uma pressão diferente nessas cavidades do corpo que tem ar, né? Por exemplo, o pulmão tem ar, né? Os ouvidos têm ar também. E na hora que você trabalha nesses ambientes com ar, com pressão, essas partes do corpo que tem ar, né, acaba tendo uma consequência mais nociva, né? Então, acaba tendo esse acidente por causa dessas partes dentro do corpo que tem ar, né, que tem oxigênio. Então, e aí, interessante a gente falar, todo mundo já experimentou algum desses efeitos, né? Ou você descendo a serra, por exemplo, né? Se você desce a serra, ou mesmo mergulhando numa piscina, você tem a impressão de que ficar surdo, né? Ficar abafado o som. Então, é o efeito dessa pressão, tá? Então, esses barotraumas, eles, só que, lógico, né? É muito menor o efeito do que no caso do barotrauma mesmo, mas a sensação é a mesma, tá? E como é que você resolve isso, né? Aliás, depois eu falo como a gente vai resolver. Primeiro vamos falar do barotrauma do ouvido. Então, por exemplo, no ouvido, como eu falei, atrás do tímpano, né, a gente tem uma câmara lá cheia de ar, que ela funciona como uma caixa acústica por causa do som, né? E aí ela tem um espaço para a vibração da membrana, e isso que acaba tendo o som. Justamente por ela ser recheada de ar, que essa região é vulnerável a essa variação de pressão. Então, por isso que vai dar barotrauma. Então, quando o mergulhador ele afunda na água, né, a pressão dessa água aumenta, ela empurra o tímpano para dentro e provoca dor, né? Dor. Quem já mergulhou já sentiu essa dor. E aí, se o mergulhador não tomar nenhuma atitude, aí o tímpano poderá se romper, causando esse barotrauma do ouvido médio aí. Então, para evitar esse tipo de acidente, o mergulhador ele realiza uma manobra que muita gente nem sabe, o nome é manobra de Valsalva, por causa de um fisiologista que descobriu, né? Então, ele tapa o nariz com os dois dedos, né? Mantém a boca fechada e assopra, né? Expira um pouco de força, que é a compensação. Então, por exemplo, quando você mergulha, né, numa profundidade um pouco maior, começa a sentir essa dor, você faz essa compensação e acaba compensando aquela variação de pressão. Isso é muito comum para quem mergulha, tá? Então, por exemplo, como o ar não tem como sair, aí você acaba igualando a pressão de dentro do ouvido com a pressão de fora, que, como eu disse, já é maior do que uma atmosfera. Outro lugar do corpo que tem ar é o pulmão, né? Então, pode também ocorrer barotrauma pulmonar, tá? Então, além do ouvido, né, no pulmão também contém ar. E quando você também trabalha numa situação onde a pressão é maior, você vai também ter esse mesmo quadro no ar dos pulmões, ou nos gases dos pulmões, né? Então, por exemplo, no caso do oxigênio, quanto maior a pressão, né, desse gás no pulmão, a maior quantidade vai ser absorvida pelo sangue, tá?
Então, vai tendo vai se ramificando pela traqueia até chegar nos bronquíolos, né, que é as partes menores do pulmão, que são lá os sacos alveolares, tá? Então, como eles têm bastante elasticidade, né, quando o pulmão ele é comprimido, se o mergulhador, por exemplo, estiver mergulhando aí em apneia, quer dizer, apneia significa ele não está usando nenhum equipamento de ar comprimido, esse tipo de pressão pode causar lesão ao pulmão, tá? Que vai causar esse barotrauma pulmonar aí, tá? Opa. Pode também ter a embolia, né? A embolia traumática pelo ar, tá? Então, tanto no mergulho com esse equipamento, né, ou nas câmaras hiperbáricas, o ar ele deve ter a mesma pressão que o ambiente, para que tanto o tórax como os pulmões tenham pressão para se movimentar, tá? Se nessas condições, né, o trabalhador respirar ar ou oxigênio, no caso de se tiver uma despressurização súbita, por exemplo, se uma pessoa sobe muito rápido para a superfície, tá? O pulmão ele vai ter uma expansão muito rápida e aumentar a pressão interna. Então, isso aí poderá causar essa ruptura desses alvéolos aí, entrando ar, né? E causando, então, essa embolia traumática. É muito comum, mesmo também em mergulho, quando a pessoa está lá embaixo, ele se assusta com alguma coisa e quer subir rapidamente, né? É a pior coisa, porque tanto quanto você desce e você vai ter que fazer compensação, né, assoprando, né, para você se acostumar com essas pressões, para voltar você tem que fazer o mesmo processo, você tem que se também fazendo essas compensações, porque se você não fizer essas compensações, pode acontecer essa ruptura aí e o acidente, né? E entrar ar, né? E acaba tendo esse acidente que é muito grave, né? Que é chamado de embolia traumática pelo ar, tá? ETA, né? Embolia traumática pelo ar, que é um acidente muito comum, principalmente em mergulhadores, como eu já disse. A NR15, né? No anexo 6, tem lá todas as indicações, né? Não vou falar aqui de tudo, porque tem muitas informações lá que trata sobre o trabalho com ar comprimido, né? E nesses trabalhos submersos. Então, lá tem, por exemplo, os trabalhos com ar comprimido, né? Que são onde o trabalhador é obrigado a suportar essas pressões maiores que atmosféricas, tá? Que se exige essa cuidadosa descompressão que eu acabei de falar, se não causam esses acidentes aí com o pulmão, com o ouvido, esses barotraumas. E também, né, nos casos onde os trabalhadores trabalham nesses tubulões, tá? E nesses túneis pressurizados, também o problema é o mesmo. E também nos trabalhos submersos, tá? Então, lá no anexo 6 da NR15, tem todas as indicações dos cuidados assim tomados nesse tipo de trabalho, tá? Então, por exemplo, falei, né, na construção civil, quando tem essas fundações, por exemplo, para ponte, né, que você tem que fazer uma fundação maior por baixo da água, né, em maiores profundidades, os trabalhos, essas escavações aí, elas são feitas com tubulões nesse formato cilíndrico e vai se alargando, né, como se fosse cônico. Então, nesses casos, desses trabalhos em construção civil, também tem que observar esses tempos de compressão e descompressão que estão na NR15. Ou seja, tanto o trabalho de mergulhador quanto nesses trabalhos na construção civil, nesses tubulões, essas tabelas de compressão têm que ser utilizadas, de compressão e descompressão.
porque também o trabalhador vai estar exposto a essas variações de pressão e esses problemas que a gente acabou de ver. Aqui eu estou mostrando um desenho, né, desses tubulões, né, como é que eles sentem. Então, o trabalhador lá embaixo, você pode ver que ele está dentro do trabalhador, está tirando terra, né, está fazendo essas escavações aqui. E aí, você pode ver que ele está aqui trabalhando com o capacete dele, a pá e tal, mas é como se ele tivesse também num trabalho semelhante ao do mergulhador, porque nessas situações ele está também sob pressões anormais, tá? E esse ambiente onde ele trabalha tem que ter uma compensação, é como se fosse uma campânula, né, de mergulho, né? A mesma coisa esses trabalhos. Então, o ar tem que ser limpo para ele estar respirando, tem que estar numa pressão adequada, tem que ter vários cuidados, né, nesse trabalho aqui, né? A questão da alimentação, enfim, tem vários cuidados, e o anexo 6 da NR15, ele trabalha, ele mostra todos esses cuidados que tem que ser feito. Aqui mais uma foto, né, mostrando como é que funciona esses tubulões, né? Então, o trabalhador entra lá embaixo, né, dentro desse tubulão, para fazer essas escavações aí na construção civil, tá? Eu falei também essas escavadeiras também que os trabalhadores utilizam para fazer os túneis do metrô. Então, mesma coisa, né? Eles trabalham lá embaixo também e numa pressão atmosférica. Então, dentro desse ambiente também, os trabalhadores também que estão operando esses equipamentos também estão sofrendo pressão e podem ter aqueles acidentes que a gente mencionou lá dos mergulhadores, né? E, bom, né, todas essas atividades aí que envolvem o ar comprimido, tá, tem que ter vários cuidados, né? Por exemplo, nos trabalhos de solda, na movimentação de carga, manuseio de ferramentas elétricas. Então, tem vários cuidados, porque se esses equipamentos já são perigosos numa pressão normal, né, numa pressão anormal, são mais perigosos ainda, tá? Então, quando, por exemplo, não dá para você fazer uma escavação a céu aberto, por causa da água, né? Aí, do lençol freático, aí você é obrigado a fazer essas campânulas, esses tubulões, para poder efetuar esses trabalhos em profundidades, tá? E aí, dependendo da profundidade que vai fazer, tem que fazer várias recravações nesses tubulões, tá? Aí esgota a água, faz a recravação do tubulão, depois tira essa água e joga em outro local. Quer dizer, é um trabalho bem complexo e perigoso, tá? Aqui já tem mais alguns desenhos, né, mostrando como é que funciona esses tubulões, a câmara de ar comprimido aqui no trabalhador fica o tempo todo fazendo o trabalho, né? Mais uns desenhos aqui mostrando como é que esses trabalhos aí em tubulões. Não sei se vocês já ouviram falar, mas com certeza vocês já passaram em locais onde estava fazendo ponte e é necessário utilizar esse sistema, né? Então você vê que a campana lá em cima, o trabalhador aqui embaixo, né, trabalhando aqui dentro dessa pressão hiperbárica, tá? Então tem todo uns cuidados, a entrada de ar, a saída de ar, como é que vai sair esse material, como é que vai entrar. Então tem várias situações aí, de vários riscos que tem que ser controlados aí nesse trabalho. Além dos contaminantes, né? Então, por exemplo, na anexo 6 da NR15, no item, tem lá o monóxido de carbono que estão dentro desses tubulões, dióxido de carbono, óleo ou material particulado, metano, mesmo o oxigênio. Então, tem lá uns limites, né, de tolerância. Então, tem que estar constantemente, né, averiguando se esses contaminantes não estão
acima dos limites, né? E o oxigênio tem que ter no mínimo mais de 20%. Então, tem lá no anexo 6. Também tem a questão da comunicação, né, entre os trabalhadores que estão dentro do tubulão, com os trabalhadores que estão fora. Então, tem que ter lá um sistema de telefonia para ele entrar em contato, se acontecer alguma coisa, né? Como é que vai ser o resgate, enfim. E agora também tem as atividades de mergulho, né? Então, aí tem vários tipos. Tem mergulho com escafandro, né? Que é essa foto aqui da esquerda. O cara tem um escafandro aqui, ele respira o ar, aqui tem uma mangueira que vem o ar lá de cima, tá? Então, aqui tá para ver bem, né, como é que é esse tipo. No Nordeste, eu conheci pessoas que trabalhavam sem escafandro, que é sem nada. Tem um motorzinho lá no barco para pescar lagosta, e tem até um livro na Fundacentro mostrando esse trabalho. E o pessoal com o motorzinho lá no barco, fornecendo oxigênio, e o trabalhador respirando aquele oxigênio. Aquele ar, né, que é feito lá pelo compressor, né? Quantas pessoas já morreram fazendo esse trabalho? E nas plataformas de petróleo, no Brasil principalmente, né? No Brasil tem tanta plataforma de petróleo, cada vez são mais necessários esse tipo de trabalhador, né? Então, e quando você vai fazer essas atividades de mergulho, né? Em trabalhos... Opa, o seu Geraldo está entrando aqui também. Boa noite, seu Geraldo, seja bem-vindo. Só vi agora, desculpa se estava esperando muito tempo aí, porque eu só vi agora a tua solicitação para entrar. Eu estou falando aqui, seu Geraldo, sobre pressões anormais, tá? Falando em pressões anormais, que são as atividades que são abaixo de uma atmosfera, que são as doenças que os trabalhadores têm quando, por exemplo, né, trabalham nas montanhas. Isso acontece no Brasil, não acontece muito porque o relevo não tem muita montanha, né? Mas a gente que acompanha futebol sabe como os jogadores sofrem com isso, principalmente quando tem que jogar em locais muito altos. E as atividades com pressão atmosférica maior que uma atmosfera. E a gente acabou de falar sobre os trabalhos em tubulões, né, para construir essas fundações, escavação, onde tem um ambiente aquático, né, para construção de pontes. E agora a gente está falando sobre atividades de mergulho, né? Então, a atividade de mergulho, por exemplo, tem que ter uma capacitação profissional muito boa, vamos dizer assim, tá? Então, se é ainda mais em alta profundidade, aí o trabalhador tem que ter longa experiência, tá? Porque é grande o risco de acidentes, né, no mergulho, né? Então, além dessas tabelas de descompressão que eu falei, né? E aí tem várias legislação, carteirinha, o que a pessoa tem que ter, enfim, tem vários cuidados aí com esses trabalhadores, né? E outra coisa, a NR15 classifica esse tipo de atividade de mergulho, como insalubre de grau máximo, tá? Então, ela é insalubre, né? Ela vai receber aí 40% a mais do salário mínimo por causa dessa atividade, né? Como se isso fosse compensar, né? Então, como a gente falou, o maior problema do mergulho é essa descompressão, tá? Que é a retirada dos gases que estão no sangue, tá? Então, por exemplo, o que acontece quando ele faz uma subida lenta para voltar à superfície. Então, em altas pressões, né, essas partículas de gases, elas se dissolvem no sangue, tá? E se você tiver uma mudança muito brusca dessa pressão externa, por exemplo, subida muito rápida para a superfície, esses gases aí, eles vão, que estão dissolvidos no sangue, eles tentarão sair do corpo. E aí que vai acontecer o acidente, né, os barotraumas, como a gente já viu. Bom, a atividade de mergulho ela tem uma relevância social muito importante, né? Porque, principalmente no Brasil, né, com o número de crescimento aí dos mergulhadores,
porque no mercado de trabalho, principalmente na exploração de petróleo, né, nas Bacia de Santos, o pré-sal, enfim, né? Ou quem já andou nessa costa brasileira sabe que a costa brasileira é cheia de plataformas, né, de petróleo, né? E para fazer essas plataformas, para fazer os trabalhos, tem que ser mergulhadores. Ainda mais no pré-sal, né, que a profundidade é muito maior do que na costa. Então, a gente tem essa descoberta aí da camada de pré-sal, é indispensável aí ter esses trabalhadores aí que fazem esse mergulho profundo, tá? Então, bom, o oxigênio é o mais importante, tá? Então, a maior parte dos seres humanos ele está adaptado fisiologicamente para viver nessa pressão normal que a gente chama, né? Pressão ambiente, que é uma atmosfera, né? E agora a pressão do oxigênio ela é um pouco diferente, né? Ela é 0,21 essa atmosfera absoluta, tá? E tem gente que consegue sobreviver, por exemplo, até 0,1 dessa atmosfera absoluta, tá? Agora, no mínimo, tem que ter 0,16 para sobreviver. E aí, no mergulho, o oxigênio que o trabalhador respira, ele tem que estar nessa pressão de 0,2 para evitar essa hipóxia, tá? Que é aquilo que a gente já até falou, né? Que é a diferença, a diminuição do fornecimento de oxigênio para os tecidos, por causa dessa queda de pressão, tá? Vou deixar escrito aí, depois vocês verem. O mergulho, por exemplo, né? Então, ele pode ser classificado de diferentes formas, tá? Por exemplo, tem o mergulho em apneia, né? Que a gente até falou, que é quando não usa nenhum tipo de equipamento, né? Ele, ele respira, mergulha e o tempo que ele aguenta embaixo da água é o tempo do ar que ele tem no pulmão, né? Então, ele é o mergulho em apneia, tá? Agora, quando você faz um mergulho que vai ter uma respiração subaquática, tá? Aí vai ter que utilizar algum tipo de equipamento para mandar ar para esse mergulhador, tá? E aí a gente tem uma classificação que pode ser do tipo de gás respirado. Então, por exemplo, com mergulho com gás comprimido, né? Ar comprimido, que é um mergulho que o pessoal costuma chamar de mergulho raso, que vai de até 50 metros, que é o máximo, né, para utilizar o ar comprimido ou o gás comprimido, tá? Acima de 50 metros, né, aí tem que usar um outro tipo de gás, né, que é uma mistura respiratória artificial, que se chama de MRA, que ela tem hélio e oxigênio. Então, é uma mistura de ar então, para essas profundidades acima de 50 metros. O tempo também que ele fica, né? Então, por exemplo, se a pessoa mergulha, ele faz um mergulho e depois fica mais do que 12 horas para fazer outro mergulho, é o que eles chamam de mergulho simples. Agora, se ele faz um mergulho antes de 12 horas, é o que eles chamam de mergulho repetitivo, tá? Tem o tipo de equipamento também. Então, tem o mergulho autônomo. Então, é aquele onde o mergulhador ele leva com ele a fonte de respiração, aquela tubulação. Como a gente viu, pode ser de um gás comprimido, né? O ar comprimido até 50 metros, ou aquela mistura, né? Que for acima de 50 metros. Mas se ele transporta, ele é considerado mergulho autônomo. E aí tem o mergulho dependente, tá? Quando o equipamento que vai mandar o ar para ele está na superfície. E aí se manda, que nem a gente viu, por uma mangueira o ar para o mergulhador lá embaixo, é o que eles chamam de mergulho dependente, tá? Que é uma mangueira, essa mangueira aí, que eles chamam de umbilical. E também
o mergulho com o umbilical ligado diretamente à superfície. Então, o mergulhador está preso na superfície por uma linha de vida, né, um cabo, mas só que esse sistema aí só é permitido com mergulho até 50 metros. Tá? Aí tem o mergulho com sino aberto, o sinete, tá? Que é uma campanula, tá? Que é uma parte aberta, né? Tem um estrado, conforme a gente pode ver nessa foto aqui. Opa! Não tá, não tô, vocês não estão vendo a gravação? O material? Saiu. Ah, saiu? Não, então, professor, deixa eu colocar aqui. Saiu. Faz tempo que saiu? Não. Faz Uns 3 minutos. 3 quando minutos. O senhor começou, 3 minutos. Quando o senhor começou a falar Deixa eu voltar sobre aqui. o mergulho em apneia. Deixa eu ver aqui onde é que eu estava, então. Autônomo, né? Dependente, isso aqui, e o umbilical, tá? Isso. Estava aqui, né? É isso. Então, esse aqui é um sino aberto, tá? Então, tem um estrado aqui, que o trabalhador fica lá dentro, né? Ele pode levar até, no mínimo, 2 mergulhadores. Então, ele tem... o mergulhador vai dentro, né? E esse tipo de mergulho vai até 90 metros de profundidade. Tem esse sino de mergulho, né, que é fechado, aí o trabalhador vai lá dentro, né, do sino, tá? Que é uma câmera hiperbárica, tá? Especialmente para usar esses trabalhos submersos, tá? E dentro tem uma câmara de descompressão também. Bom, falar da legislação brasileira, tem uma portaria, tem uma lei, uma legislação que mostra lá essas tabelas de descompressão, e também tem um quadro de atividades também que classifica essas operações insalubres aí como insalubridade de grau médio, tá? Nesses ambientes com excesso de pressão, por exemplo, como escafandro, tá? E aí tem outras normas, outra legislação aqui falando sobre o tipo de os cuidados, né, que regem essas atividades, principalmente o anexo 6 da NR15. Se vocês olharem esse anexo 6 da NR15, um monte de normas, tabelas, enfim, tá? Tem também os anexos dizendo que tipo de trabalhador, né, os padrões psicofísicos para selecionar os candidatos, quer dizer, o cara tem que passar por um teste, como tem também como controlar esse pessoal nessas atividades de mergulho, as tabelas de compressão, quer dizer, uma legislação bem complexa envolvendo essa atividade. Também tem uma norma da Marinha, né, que mostra, que fala dessas tabelas também, que mostra os cuidados. Agora, para aquele ambiente que a gente falou sobre os trabalhos hiperbáricos, né, aquelas câmeras que a gente falou de hiperbáricas, para fazer tratamento terapêutico, tá? Aí é outra legislação, é o Conselho Federal de Medicina que rege quais os cuidados desses trabalhadores aí que tem que trabalhar nessas câmeras, né? E aqui mais algumas fotos aqui desse sino de mergulho, mostrando para vocês como é que é nessa câmara aí, os mergulhadores, eles dormem, eles fazem as refeições, eles descansam, enfim, né? Fazem a higiene, tá? E tem que ser, essas limpezas do ambiente tem que ser frequentes, tá? Por causa dos contaminantes, né? E durante todo esse tempo eles são observados, né, em câmara de circuito interno de TV, tá? Ou nem mesmo quando eles vão no sanitário lá,
eles ficam livres da vigilância dessa pessoal. O Emerson chegando aqui. Boa noite, Emerson, seja bem-vindo. Nós estamos aqui falando sobre pressões anormais. Então, todo esse tempo que esses trabalhadores ficam nessas câmaras aí, tem que ter um controle rigoroso, né? Tanto da pressão de oxigênio, a pressão do gás carbônico, a temperatura, a umidade, limpeza. Então, são vários os indicadores que tem que estar... as instalações sanitárias também têm que estar localizadas numa antecâmara também, né? E são eliminados para fora todos os dejetos humanos também. Enfim, apesar que também os níveis de oxigênio utilizados nessas câmaras eles estejam abaixo da zona de combustão, também tem que ter sistema de pulverização de água no caso de incêndio. Tá? Em caso de incêndio também, os mergulhadores devem usar máscaras individuais, mesmo nessas campânulas, porque os produtos tóxicos do incêndio, né, pode contaminar eles. Então, após debelado o incêndio, aí toda a atmosfera, todo aquele ar, toda aquela atmosfera da câmara tem que ser substituída. A gente já falou, né, naquela embolia traumática pelo ar, tá? Que é no caso dos pulmões, né? Quando você tem um aumento de pressão lá nos pulmões, é um típico de acidente na subida, né, dos mergulhadores. Eu até já falei sobre isso. Esses são os acidentes mais comuns, tá? Que ocorrem aí com esses mergulhadores, tá? Então, eu já falei que durante a subida, né, a pressão do ar ele se expande, porque lembra que para descer esse ar ele foi comprimido, né? Então você teve que fazer essa compensação, né, para o ar do pulmão e dos ouvidos eles também reduzirem, né, se adaptarem a essa pressão. Se a pessoa volta de ar, tem essa hiperdispensão aí do volume do ar, que acaba, então, provocando essas embolias aí, tá? É um acidente típico, né? Mas depende do quadro clínico, né? Pode também provocar embolia cerebral, tá? Que acaba tendo algumas funções neurológicas, né? Comprometidas também. Então, por exemplo, a gente falou do apagamento, né? A perda de consciência, tontura, dor no peito, dor no abdômen, no joelho, dormência, coceira, né? São alguns amortecimentos, né? Paralisias, dor de cabeça, distúrbio do comportamento, perda de gustação, quer dizer, estão vários sintomas desses problemas descompressivos aí. Então, essa doença descompressiva que ocorre, a embolia gasosa, ela pode ser como um conjunto desses sinais e sintomas que a gente falou aí, quando o trabalhador é submetido a essas pressões acima de uma atmosfera, tá? Bom, aí sempre vai depender um pouco da sensibilidade de cada um, tá? Agora, isso pode acontecer também, em alguns casos, né, os aviadores, né, que estão em altitude acima de 9.000 a 16.000 metros, ele poderá ter essa doença também se a pressurização da cabine do avião não for adequada, tá? Então, uma outra coisa importante, o nitrogênio também, que está naquela mistura, né? Ela pode provocar também essas bolhas dos tecidos aí, no caso desses mergulhadores que fazem mergulhos de longa profundidade, que também podem causar essas embolias aí, né? Então, o nitrogênio, como ele tem um comportamento diferente do oxigênio,
tá? Se ele também subir numa velocidade lenta, tá? Pode ser que esse nitrogênio ele não tenha condição de sair, né? Ser eliminado pelos pulmões, como ocorre, por exemplo, com o oxigênio, tá? Então, é um dos problemas também que tem que cuidar com aqueles trabalhadores, aqueles mergulhadores que utilizam essas misturas, né? Que também tem o nitrogênio, tá? Uma coisa importante é que esse sintoma de embolia gasosa também não acontece na hora, ele pode acontecer de 4 a 5 horas depois do mergulho, tá? Por isso que nessas atividades, mesmo depois que o mergulhador terminou a atividade, ele fica em observação um bom tempo, tá? Até que realmente seja comprovado que não tem nenhum problema de embolia gasosa, tá? Então, pode acontecer também outros sintomas, né? Bolhas sobre a pele, tontura, paralisia, enfim, né? E para tratar essas embolias gasosas, você tem que fazer uma recompressão hiperbárica, tá? Para fazer esse nitrogênio entrar novamente no corpo, tá? E aí você tem que utilizar aquelas câmaras que a gente viu hiperbáricas no início lá. Então, por exemplo, quando vai ter um mergulho, ou você tem que ter uma câmera dessa no local, né, no barco, enfim, no local que vai ter o trabalhador, ou em local próximo, né, num hospital próximo, onde tenha tempo, né, tempo de poder socorrer o trabalhador, né? Então, ou tem a câmara perto, ou um hospital que tem essa câmara perto para poder, nessas situações, poder socorrer, dar os primeiros socorros para o trabalhador, tá? Também tem um sintoma interessante, a embriaguez das profundidades, tá? Então, mas aí tem a causa dessa embriaguez aí das profundidades, né? Ainda bastante complexa. São vários fatores que envolvem, né? E também o sintoma varia de uma pessoa para outra, tá? E mesmo dentro de uma própria pessoa pode ter esse comportamento diferente, né? Então, essas manifestações dessa embriaguez, dessas profundidades aí, são psíquicas, sensoriais, né? E parece com a embriaguez alcoólica, tá? Algumas pessoas tornam-se agressivas e irritadas. Em alguns casos, pode aparecer quadro de autismo, né? A pessoa desliga do ambiente, não responde, mesmo quando as outras pessoas perguntam, enfim. Bom, pessoal, é um assunto, assim, como eu disse, né? É um assunto bastante específico, né? Então, muitas vezes, o pessoal fala, né? Falar sobre isso, sobre isso se é um questionável, né? Se a gente precisaria trazer aqui num curso como esse. Mas como a gente está nesse curso, a gente se propôs a mostrar todas as situações de risco, né? A gente não poderia deixar de falar também dessas pressões anormais, que também são trabalhadores, podem não estar no nosso métier, nosso contato atual, mas é importante que a gente saiba, né, pelo menos um pouco dos riscos dessas atividades aí, tá? Mas eu reduzi bastante o assunto. Quando eu dou essa aula aqui, a gente fala entre mais detalhes, né? O anexo 6 de NR15 fala muito sobre os equipamentos, né? Fala sobre a roupa a ser utilizada, as máscaras, as luvas, todos os equipamentos que os mergulhadores têm que utilizar, os testes, enfim, tem várias, tudo está lá, no anexo 6 da NR15, né? Mas eu preferi fazer um resumão aqui, né?
para a gente ter uma ideia do assunto, né? Porque, como eu disse, na CIPA, o pessoal, pressões anormais. Aí o cara vai falar, mas que pressão anormal que é essa? O que é esse tal de pressão anormal? Então, pressão anormal é isso, tá? Então, são as pressões abaixo de uma atmosfera, que nessas regiões aí, principalmente em montanhas, né? Ou em atividades do piloto, em aviões, enfim. Ou nos casos de pressões acima de uma atmosfera, que é no caso de tubulões, né, na construção civil, e nos mergulhadores, né? E é um assunto meio complexo que eu passei meio que assim, meio en passant, para dar uma ideia geral, mas não podia deixar de falar sobre isso aí. A gente já está chegando no final do ano, né? 17ª aula, né? Então a gente já todo dia reunião para cá, reunião para lá, pandemia, pandemônio, né? No governo, enfim. Nós estamos chegando realmente no fim da falando em mergulhador, no fim do nosso gás aqui no final. Mas eu então queria nesse momento de bater um papo aí, né? Conversar, ver o como eu já falei para o Emerson até já deu uma opinião boa aí sobre o que a gente pode fazer aí para melhorar o curso, né? Colocar aquelas tabelas, né? Das aulas, uma programação aí efetiva com os assuntos, os links das gravações. Eu vou procurar fazer isso durante as férias, viu, Emerson? Mas a gente vai depois também mandar um questionário pessoal para responder, tá? Esse questionário ele pode ser respondido escrito, né? Pode, se a pessoa quiser mandar um áudio também, respondendo as perguntas, pode mandar também. Enfim, fiquem à vontade aí, porque a ideia desse questionário é a gente fazer uma avaliação do curso, né? Entender como é que está, o pessoal está gostando, do que não está gostando, principalmente, do que a gente pode melhorar, enfim, né? E a gente poder trabalhar um pouco nisso para, quando a gente voltar no início de janeiro, dia 18 de janeiro, a gente poder estar trabalhando para o fechamento que seja o melhor possível, tá? Então, a gente vai ainda falar sobre vários assuntos, temos poucas aulas para falar sobre tudo isso que a gente vai estar falando. Vou ter que fazer, inclusive, um resumo um pouco mais efetivo, mas nada que não dê para a gente, por exemplo, se ficar algum assunto, por exemplo, que não seja bem detalhado ou bem explicado, a gente fazer uma aula adicional, alguma coisa assim, tá? Não é ferro e fogo, né? A gente vai procurar dar o material do jeito que a gente programou inicialmente, mas sem estresse, tá? Se de repente eu resumir demais algum assunto e vocês quiserem falar mais sobre esse assunto, a gente programa uma aula adicional ou coisa do tipo. Mas agora eu queria parar de falar e queria ouvir vocês aí, como é que estão, né? Como é que são as perspectivas para o final do ano, né? Mas chegamos, né? Chegamos, sobrevivemos, né? Sobrevivemos aí à pandemia, ao pandemônio, ou ao demônio na presidência, enfim. Chegamos agora, acabei de ter uma reunião com o pessoal da Abrast, Emerson. Aliás, a gente vai vamos fazer reuniões com todos os participantes, inclusive do Conselho Fiscal. Então, você provavelmente vai ser convidado para as próximas aí, porque, afinal de contas, você faz parte do Conselho Fiscal, vai estar junto com a gente aí. E até a reunião de hoje foi para falar sobre o Fórum Social Mundial, né? O pessoal está querendo colocar a Abrast para algum tema lá. A pessoa da Pastoral Operária participa muito desse Fórum Social Mundial, principalmente na questão da economia solidária, das experiências, né? Então, na reunião, é muito em cima, né? A gente vai precisar fazer um evento, não sei ainda nem como fazer o evento, mas já tem que ir no sábado explicar como é que vai ser esse evento. Mas o consenso na reunião é que a gente não pode deixar de passar a oportunidade da gente estar falando no Fórum Mundial Social, falar da Abrast, falar da Frente Ampla, enfim, né? Falar do que a gente está fazendo. Então, a gente vai fazer um esforço para falar sobre isso.
né? Então, dando uma dica para você aí, Emerson, né? Logo, logo você também deve participar da Frente Ampla. A Meise já foi convidada também, o seu Geraldo, a Nilceia. A Maria Aparecida, o pessoal lá no grupo nosso do Maria Aparecida está me cobrando para colocar você no nosso grupo também, para você fazer uma parte da nossa equipe lá, que a gente chama, a nossa equipe, ela surgiu, hoje poderíamos ter chamado de equipe de segurança e saúde do trabalho, mas a equipe surgiu como nome Acidente de Trabalho Não é Culpa da Vítima, né? Que é uma campanha que a gente faz aí já há alguns anos, né? Todo ano a gente faz uma campanha. Aliás, né, o curso de CIPA, o curso de Segurança e Saúde do Trabalho, ele foi vamos dizer, ele foi desencadeado, inclusive, por causa dessa campanha. A gente viu que a gente fez várias palestras e o pessoal começou a reclamar, falando que queria mais, não queria falar só sobre Covid. E aí foi que surgiu a ideia da gente fazer esse curso aqui, né? E ele vai ficar gravado aí para o pessoal poder assistir quando quiser, a hora que quiser, né? Seu Geraldo, pode falar. Boa noite para vocês aí, né? Estão me ouvindo? Ô, então, professor Gilmar, desculpa aí que eu cheguei atrasado aí, por quê? Porque era 6h30, eu estava me preparando para abrir aqui, e aí uma família me chamou para socorrer, que a porta estava fechada lá, e eu tive que ir lá abrir a porta, deu um trabalhinho, eu cheguei atrasado. Ossos do ofício. Então, mas o que eu peguei aqui, Gilmar, deixa eu fazer uma pergunta. Conforme você estava falando da questão dos mergulhadores, né? Principalmente nas plataformas, no pré-sal, tudo mais, o esforço que eles fazem, né? O perigo que eles correm, que é imenso. Então, como que é a CIPA deles? Dá para você falar um pouco? Eu não peguei o começo, não sei se você falou, mas como que funciona? Mais ou menos assim, só uma pitaca aí se a CIPA, como é que funciona e tal. Eles têm CIPA também. A CIPA no trabalho são CIPAs diferentes, né? Sim. Por exemplo, na mineração, né, tem um tipo de CIPA. No trabalho portuário, por exemplo, tem outro tipo de CIPA. No caso dos mergulhadores, seu Geraldo, para falar a verdade, não, acho que não tem. Agora, depois você me pegou, preciso pesquisar melhor, mas na NR não fala nada, tá? No anexo não fala nada. Acredito que seja a mesma legislação da NR5 para todas as outras atividades. Então, como eu disse, a gente tem atividades CIPAMIN, por exemplo, para mineração, a gente tem um tipo de CIPA específico para esse setor. Eu sei que tem da CIPA para os portos, né, trabalhos aquaviários, né? E agora eu não sei se no caso dos mergulhadores ele se encaixa no trabalho dessa CIPA de aquaviário. Eu precisaria dar uma pesquisada para ver, porque não deixa de ser um trabalho aquaviário. Mas, por exemplo, os trabalhadores de tubulões, né, que é construção civil, né, aí é CIPA normal mesmo, conforme. Mas é uma coisa para dar uma pesquisada, viu, seu Geraldo? Não saberia te dizer se a dos trabalhadores, dos mergulhadores, eles têm que fazer uma CIPA equivalente dos aquaviários. Agora, o da construção civil não tem CIPA específica, não. O da construção civil, no caso dos tubulões, daqueles tatuzão lá, é NR18, né? Então, é de construção civil. Então, seria a CIPA conforme a NR5 mesmo. Mas é uma coisa para a gente pesquisar melhor antes de bater o martelo, isso, Geraldo. Pô, obrigado. Obrigado, Gil. Mais alguma coisa? Meise? Pode falar, Meise.
A minha é só uma curiosidade. O tatuzão é esse tubulão que vocês chamam. O shield, aquele shield que eu mostrei o desenho, que é uma escavadeira para construir aqueles túneis do metrô, né? Que eu mostrei na material, que tem um desenho, tem uma foto, na verdade. Ele vai concretando, é verdade isso? Ele já vai abrindo e concretando? Ele vai escavando, né? Como é uma atividade com pressão anormal, também tem todos esses cuidados que a gente falou aí, iguais do tubulão, né? Porque eles são em profundidades que acaba sendo uma pressão mais alta do que o normal, né? Uns chamam de tubulões, outros chamam de shield, né? Outros chamam de minhocão. Não, mas a gente viu, eu cheguei a ver, no caso do metrô, né, em São Paulo, foi muito utilizado, mas também é utilizado para construir túneis também, né? Agora, não sei dizer também se ele vai concretando. Eu acredito que não, ele só vai mesmo escavando e o processo de concretagem é depois, né? Nunca trabalhei nesse campo, não. Eu sei que tem especificidade de segurança, tá? Tanto para os tubulões, como para esses tatuzões aí, né? E tudo está na NR6 lá, no anexo 6 e NR15, porque você olhar na norma regulamentadora do anexo 6, tem um monte de indicações lá dos cuidados a serem tomados, né? E quem trabalha com isso tem que cuidar de tudo isso daí mesmo, porque são muitos itens de segurança, muitos mesmo. Outra coisa que eu queria perguntar, abrindo buraco com compressão, dá para explicar isso, abrindo com compressão? É essa máquina, professor, que o senhor fala? Deixa eu pegar lá. Eu vou pegar aqui para a gente conversar olhando o desenho, né? Como é um trabalho em profundidade, né? Uma escavadeira, né? Espera aí, deixa eu pegar aqui, apresentar. Tá, ele tá vendo? Aqui são os cilindros pneumáticos, né? Ela vai empurrando, né, a máquina para frente, tá? Por isso que é por pressão, né? São cilindros que forçam a máquina para frente. Então ela vai rodando, vai escavando, né? E os cilindros empurrando para frente, tá? É assim que funciona esse tatuzão, né? Ou escavadeira, ou uns canos de shield. Seria mais ou menos esse desenho esquemático aqui, tá? Agora, as pessoas que trabalham dentro dele, né, têm que ter todos os cuidados, porque a pressão, né, dentro desses equipamentos, ela é maior do que a pressão atmosférica. Então, é o mesmo problema que pode acontecer com o mergulhador, que pode acontecer com aquele trabalhador do tubulão lá da construção civil. Eles estão expostos dentro desse equipamento a pressões acima da pressão atmosférica, e aí tem o risco, tudo aquilo que a gente falou lá, de embolia pulmonar, de acidente com embolia gasosa, enfim, né? Todos os cuidados que você tem com o mergulhador, por exemplo, né? Você tem com esse tipo de equipamento também, né? Porque ele também trabalha em pressão acima de uma atmosfera. Não sei se deu para entender, mas hoje em dia, viu mesmo, a internet é uma coisa maravilhosa. Se a gente procurar aqui, a gente vai saber mais detalhes, né? O único problema,
vir procurar aqui, viu, professor Geraldo? Eu recebo toda hora agora um pessoal querendo me vender máquina de solda de ultrassom. Que quando você procura na internet, aí automaticamente lá os algoritmos lá do pessoal fala que você está procurando. E agora toda hora é no Facebook, é onde eu entro, estão me vendendo máquina de solda de ultrassom por causa daquela pesquisa que eu fiz na última aula lá da solda de ultrassom. Se eu procurar um tubulão aqui agora mesmo, depois eu vou ficar o Natal todo os caras querendo me vender uma escavadeira para mim, para metrô. Mas depois. Eu procuro depois. Então, aí eles vão querer vender para você, viu, Meise? Então valeu, viu, Gilmar? Valeu ter falado o que você falou, dado a explanação que você deu sobre aquela ferramenta lá, né? Então, valeu. Então, o problema desses algoritmos aí é que os caras ficam vendendo agora para você, eles acham que você está querendo comprar, né? Agora fica vendendo para você toda hora. Maria Aparecida, você queria perguntar alguma coisa, Maria? É engraçado, né? Eu tenho até medo de ir pesquisar, porque eles ficam querendo que você compre de qualquer jeito. Meu Deus, a gente tem que pesquisar, né, para entender e tal. Mas eles ficam, nossa, às vezes eu nem quero entrar só por causa disso. Que quer que você compre de qualquer jeito. Não. Aí eu evito pesquisar. Então, a respeito do tatuzão aí, mesmo uma atividade de risco, né, para os coitados que trabalham ali, nossa, é uma pressão, né, pressão fora, pressão dentro. E você citou as normas regulamentadoras, que é a NR15, que não tem CIPA, mas tem as normas, né, a NR15, que acho que entra na 6 aí, em todas essas atividades, você citou a NR15. Então, assim, tem CIPA, mas tem as normas de segurança, né? Porque tem que ter, porque senão as pessoas morrem lá dentro, só em entrar, ver o tamanho do tatuzão já morre. Porque se eu visse uma coisa daquela, né? E eu sei que tem que, para fazer o metrô, eles usam isso. Porque senão eles não conseguiam fazer tantas linhas de metrô se não tivesse esse tatuzão. Porque na mão ia ser difícil, né? Nem dá, né? Fazendo isso na mão. A NR15, Maria, é assim, ela tem vários anexos, né? Eu sei. NR15 é atividades insalubres. Então, vai ter lá, por exemplo, um anexo falando de ruído, vai ter um anexo falando de calor, vai ter um anexo falando de produto químico. Então, a NR15 ela tem vários anexos, né? Tem um específico para essas pressões anormais, que é o anexo 6 da NR15. Nossa, se eu mandar para você esse anexo, você vai ver a quantidade de páginas que tem esse anexo, sabe? É um dos anexos maiores da nossa legislação, né? Porque são tabelas, são um monte de coisa para esses trabalhos aí principalmente, o pessoal fala de mergulhador, né? Mas não é só mergulhador, né? Não é só mergulhador. Esses trabalhos, os tubulões aí são mais comuns do que a gente pensa, né? Para o statuzão aí é só para metrô e tal, mas a gente pensa que não, mas são utilizados, né? Os tubulões, depois, se você, quando o pessoal, o aluno muitas vezes nunca ouviu falar nisso, né? Mas depois que a gente viu aqui, quando você vai viajar, você começa a identificar, lá ali tem um tubulão, lá não sei aonde, naquela ponte tem um tubulão. Você começa a identificar onde eles utilizam esses tubulões aí, que também não é tão incomum, não, né? Então, às vezes é um assunto específico, a gente fica meio até com vergonha de passar um curso de CIPA, porque muita gente vai falar assim, eu nunca vou falar sobre isso, né? Nunca vou trabalhar com isso, nunca vou ver isso, né? Mas não é assim, não. Eu por exemplo, né? É que eu já não tenho mais saúde para mergulhar, mas eu já mergulhei, né? Então, eu mergulhei não com tubo de ar comprimido, mas nesse mergulho de apneia. E esse mergulho de apneia
aqui no nosso litoral, estou em Bertioga agora, tem lugares aí maravilhosos, né? E você mergulha para procurar peixe, né? Eu já não faço mais isso, mas quando eu era mais jovem fazia. E essa dor, esse zumbido no ouvido, essa dor aí, é até comum. Você mergulha assim, quando chega uns 3 metros, você já sente esse zumbido. Aí você tem que realmente compensar, né? Apertar a boca, o nariz, para você parar aquela dor, né? Nesses mergulhos, mesmo mergulho de 3, 4 metros de profundidade. Agora, para quem desce a serra, isso é muito comum. Eu lembro quando eu era criança, a primeira vez que eu desci a serra, você fica, o pessoal fala, você fica surdo, né? Não é que você fica surdo. É esse problema da compensação, né? Da pressão, que te dá aquele abafamento, aquele sinal de abafamento, que você também resolve fazendo compensação. Se você fechar o nariz e a boca e assoprar, você para com aquela surdez, né? Na verdade, não é uma surdez, é um abafamento, né? Mas é muito comum, né, com esses problemas de pressão diferente aí. Eu acho que na nossa área de segurança, vocês vão ver que tem muita coisa para a gente falar, são muitos assuntos, né? Então, se você não fala um pouquinho, explica um pouquinho, hoje detalha um pouquinho, dá a impressão de que a gente não cumpriu o objetivo, viu? Porque eu acho que tudo que tem lá nas normas regulamentadoras deveria, pelo menos, comentar alguma coisa se não servir para o nosso trabalho, vai servir para o conhecimento geral, né? Segurança do trabalho é bem isso, você tem aumenta o leque de informações que a gente tem. Então, eu acho que é muito importante, né? Não importa se o assunto, de repente, não é tão importante naquele momento, mas em algum momento você vai saber utilizar isso e saber... Esse problema dos jogadores de futebol, por exemplo, né, é muito comum, né? Jogador que vai... Você vê times fracos na Bolívia ganham do time brasileiro, né? Por quê? Porque os caras chegam lá e a maioria... Tem jogador que sente, tem jogador que não sente, tem táticas, né? A pessoa chega em cima da hora do jogo para sofrer menos influências. Tem uns outros que acham que tem que ficar mais tempo para ir aos poucos se adaptando no local. Agora, se você pensar o acidente da Chapecoense, por exemplo, o jogador de futebol é trabalho, é profissão. Você vê que o avião do Chapecoense, quando caiu, né, foi um dos maiores acidentes de trabalho do Brasil, né? E até hoje tem muitos trabalhadores, o técnico mesmo, né, que morreu, não tinha contrato de trabalho. A família ficou a ver navios, ficou sem receber nada, porque eles não tinham contrato de trabalho. Então, o piloto também pode ter culpa também morreu no acidente de trabalho. Todos que estavam lá estavam trabalhando, até os repórteres, né? Teve até repórter que sobreviveu, depois morreu depois, mas enfim, todos que estavam lá no avião, se não era torcedor, né, era trabalhador, né? São acidentes de trabalho e o pessoal às vezes não leva isso em consideração, né? São trabalhadores também que vivem e morrem também. Aqui eu tenho uma fila, Maria Aparecida e o Geraldo. Você quer falar mais, Maria Aparecida? Então pode falar. Você já continuou a minha resposta. Era sobre a pressão do ouvido, que quando a gente desce a serra, a gente fica com essa pressão mesmo. Eu mesma, quando eu desço, fico. E quando eu vou daqui para Recife de avião, também fico com essa pressão. Dá, né? As crianças choram, cachorro late, que vão ali, né, junto. Os coitadinhos ficam chorando, sem saber o que fazer. E nem eu sabia que tinha que fazer isso. Tá vendo como é importante? Tapar o nariz aqui e a boca. Eu nem sabia que tinha que fazer isso. Ou mastigar chiclete no avião, Maria Aparecida. Eu ficava apavorada assim, massageando minha cabeça, tudo aqui. Nossa, aquele maior sufoco. Eu fico assim. Então dá essa pressão por causa da altitude, né? Quando você vai daqui para o Recife. Mas depende muito, viu, a rota que o avião faz. Às vezes não dá, às vezes dá. Apesar que no avião a situação é um pouco diferente. Lá já teria mais uma situação de mal das alturas, vamos dizer assim, né? Mas
Normalmente os né? Mal aviões das são montanhas, das altas. mas eles são. Mas o ambiente é pressurizado, né? Então não era para ter esse tipo de problema, não. Né? Agora, não sei se o chiclete resolve, não, viu mesmo? Não, não sei, não. Isso aí Resolve a orientação do aeroporto, o último voo que eu fiz, e eu mastiguei chiclete e melhorou. Eles dão é? as Orientação instruções, do Ó, aeroporto. eu também estou aprendendo aqui, eu não sabia, não. eles dão as instruções no avião antes de levantar voo. Tá. Seu Geraldo, queria falar alguma coisa também? Foi boa essa pergunta da Maria aí, também que eu senti isso quando eu fui, às vezes que eu fui para o Pernambuco de avião, eu senti um pouco isso, e me aconselharam eu chupar bala, fazia bem, né? Mas não é isso que eu queria comentar. Eu queria comentar o seguinte, um fato muito sério que aconteceu em Guarulhos. A Prefeitura de Guarulhos, a administração, resolveu fechar a empresa de manutenção da cidade, que é a ProGuarulhos, né? Então, aí houve uma briga na justiça, que o prefeito não podia demitir ninguém até janeiro e resolveram fazer uma dispensa numa parte dos funcionários, pelo menos uma parte, e chamaram um senhor lá. Então, o senhor, inclusive, estava em horário de trabalho, ele saiu do trabalho, foi lá no local que chamaram para fazer a homologação, fazer a quitação, e o cidadão chega lá na fila, né, cidadão de 72 anos, deu um desmaio, aonde ele veio a falecer lá na fila, lá naquele local lá. O SAMU chegou, não adiantou mais e tal. Então, uma coisa que houve uma comoção assim, porque um trabalhador que o Guarulhos não podia mandar embora, né? Assim, não estava determinado que podia fazer a dispensa e eles o fizeram, chamaram o cidadão, o sindicato lá próximo fazendo uma manifestação e ele lá na fila, e dá esse desmaio, supostamente um infarto, né? Fulminante, e ele vem a óbito, né? Lá na fila, esticado, lá no chão, lá. Um negócio assim impressionante, né? Um trabalhador, como você estava citando, o caos de todos os locais, como que os trabalhadores que chegam nessas situações, que é lamentável, né? Então, só queria falar isso para vocês, esse acontecimento que para mim foi assim um negócio terrível. Eu achei que os amigos que a gente conhece, que comentaram, fizeram comentário na rede a respeito, né? E foi interessante que a administração jogou um informativo no jornal, dizendo que ele estava na manifestação, sendo que ele tinha sido chamado para fazer a demissão mesmo, né? Assinar os termos de demissão e tudo mais. Só queria tornar isso público. Esses casos aí, eu acho que o Emerson pode até falar melhor do que eu, mas o fato é que em muitas situações acontece isso daí. E olha, seu Geraldo, se o trabalhador tiver, por exemplo, a gente fica brigando com o sindicato para que o sindicato vá para a briga, tá? Mas se, por exemplo, o cara sofreu um mal súbito, né, por causa de alguma ação, né, ou uma demissão, ou alguma coisa assim que é considerado uma morte do trabalho também, tá? Até suicídio, dependendo do caso, tá? Pode ser considerado um acidente do trabalho, porque a pessoa o ser humano, né? As pessoas são diferentes. A pessoa de repente tem uma depressão, tem alguma coisa, de repente toma uma demissão, alguma coisa assim, ela fica preocupada se não vai conseguir levar o alimento para casa, que não entra num. Que a pessoa pode até se matar de repente. Eu me lembro de um caso, eu até tenho aqui uma filmagem de um caso que aconteceu lá na GM, em São Caetano. O cara pulou da portaria lá. Ele pulou. Eu tenho a filmagem aqui. E teve um caso na Mercedes também, que um cara ia ser demitido, um terceirizado. O cara ia ser demitido, e o cara subiu lá do perto da caixa d'água
e ameaçou pular de lá, se suicidar, se o pessoal não revisse a demissão dele, né? E a gente ficou lá embaixo e tinha o pessoal lá junto com a gente falando assim, incentivando o cara a pular. Lá, isso é frescura. Pula aí, se você... Sabe? Sem sensibilidade. Esses daqui, do caso da Mercedes, eu não gravei, né? Porque não... Mas os comentários maldosos eu ouvi. Agora, no caso da GM, não fui eu que gravei, mas teve gente que gravou, o cara pulou, né? Não sei se conhece eu vou mandar depois esse vídeo no grupo. Acho que vou mandar particular, tá? Não vou colocar no grupo, não. Vou mandar particular. O caso para vocês que estão aqui na aula, desse caso do portão da GM aí. O cara pulou lá no portão alto lá, né? Parece que ele não chegou a ir a óbito, não, mas é problema. Hoje teve uma morte aqui em São Bernardo também. Eu até publiquei lá num grupo que a gente tem de acidente de trabalho no Facebook, que é um grupo que não funcionou muito, porque o Facebook começou a me. Eu comecei, porque é um grupo que eu criei para colocar só morte no trabalho lá, né? Só que aí os caras começaram a me denunciar, porque eu só estava colocando coisa violenta lá no Facebook. Pô, mas morte no trabalho é violento mesmo, não tem. Aí ficou meio assim, agora não tem coisa lá que eu tento publicar, os caras falam que não pode, porque é muito violento. Pô, morte no trabalho é violenta, né? Então, eu não sei onde eu vou publicar. Mas essa de hoje eu publiquei. O cara morreu lá, a Ford, aqui em São Bernardo, ela foi desativada, né? E os caras estão lá mexendo. Aí um trabalhador de 22 anos tomou um choque elétrico lá na desativação de uma torre numa área lá de eletricidade, né? E provavelmente estava energizado, ele morreu, e o outro que estava com ele tomou um choque violento, queimadura de não sei que grau lá. Mas o rapaz de 22 anos, né? Você já fica falando, será que ele sabia do risco que ele estava correndo? Né? Lógico, você já de cara, você já dá para ter um monte de conclusão aí, né? Obviamente, não, né? E quem colocou a notícia no jornal também chamou de colaborador. Morreu um colaborador. Essa palavra colaborador, quando eu ouço, né? Eu falo, colaborador não, trabalhador ou empregado. Colaborador somos nós da Pastoral Operária, que a gente trabalha, colabora sem receber nenhum. Agora, o trabalhador, o empregado é empregado, não é colaborador coisa nenhuma. São esses termos, né, que o pessoal utiliza para dizer, para querer dar uma conotação de que o cara é chegado com a empresa e tal, mas colaborador não. Eu não gosto muito dessa palavra, não acho que não é uma palavra adequada. Né? É trabalhador, empregado e tal, mas colaborador não. Mas morreu hoje aqui em São Bernardo. Terrível, terrível. A morte no trabalho ela continua sendo uma das maiores violências que tem, né? E quando a gente lembra quantos trabalhadores que morreram por causa da Covid-19, aí, porque tiveram que sair de casa para trabalhar, aí a revolta aumenta. Da família, os órfãos ficaram a ver navios sem receber nada, a viúva não recebe nada. Olha, isso daí também é uma violência. São muitas violências, viu? Violências que a gente precisa brigar. Ô, Emerson, pode falar, desculpa aí. Boa noite, professor Gilmar, Maria, Neise, seu Geraldo. Estão ouvindo? Estamos te ouvindo. Boa noite, Emerson. Boa noite, Emerson. Em primeiro lugar, justifico a chegar atrasado, porque hoje foi uma verdadeira batalha campal. Nós fizemos uma conferência do município, conferência de saúde do município. Aí tem aquele tradicional enfrentamento com a gestão, né, com o secretário da saúde. Enfim, foi um desgaste gigantesco e acabei terminando, era umas 6:45, e aí cheguei em casa, tive que tomar um banho para tirar toda aquela conspiração energética que tem no combate, né? Mas dizer para vocês que a gente falando nesse contexto da saúde, só fazendo essa referência, olha, é inimaginável que os gestores
não têm conhecimento do Sistema Único de Saúde, que aqui a gente tem essa relevância dos nossos assuntos também, passa por dentro desse universo da saúde pública, e em especial a questão do ambiente do trabalho, né? Porque é uma obrigatoriedade na legislação que se faz com responsabilidade. E o pessoal não tem esse conhecimento. Então, quando tu vai trabalhando em saúde do trabalhador, nossa, o pessoal desconhece plano nacional, desconhece legislação, desconhece as responsabilidades que tem, até das VISATs aqui, fazendo uma fala bem mais generalizada. Se falar em Sereste, eles acham que até é coisa do outro mundo. Mas, enfim, dizer para vocês que as pessoas ocupam os seus cargos, mas não tem aquela responsabilidade, como a gente está aqui numa terça-feira e nesses encontros, assim, tentando buscar conhecimento, é muito poucas pessoas que realmente conduzem com disciplina e com dedicação essa busca, né? Busca do saber. Então, aqui eu registro, assim, em primeiro lugar, professor, sempre a oportunidade que o senhor falou na sua fala da questão da Brast, com muito carinho, assim, lisonjeio da sua confiança depositada na minha pessoa. Não quis me manifestar ali porque achei que numa questão de assembleia não era o canal, mas posteriormente também vou fazer essa referência lá, essa deferência ao senhor lá, e dizer aqui para o grupo que vale a pena a gente, eu diria hoje, a nossa turma se tornou uma família, e essa família eu sempre uso como um local onde converge esse verdadeiro santuário aqui do que a gente está falando em segurança, né, e ambiente de trabalho, e todo esse saber e comprometimento do professor Gilmar. Então, assim, para final do ano, registro, professor, todo o orgulho e satisfação de dividir aqui com os colegas, o Geraldo, a Maria, o Neis, que é da turma que começou grande, mas a gente chegou até aqui, entre nós, por várias aulas, a gente está aqui. Mas lhe dizer dessa oportunidade de estar recebendo esse conhecimento. Terceiro assunto que também aqui venho dizer sobre o que foi tratado hoje, eu tive uma oportunidade até para compartilhar aqui com os colegas, de um determinado momento uma pensionista veio ao meu escritório e era casada com um mergulhador em Rio Grande, no caso, é um município que dista 240 quilômetros daqui, e trabalhava no porto ali, tinha todo esse trabalho relacionado com a Petrobras. E digo para vocês que foi um verdadeiro desafio, porque aqui a região minha aqui é muito mais o trabalho, como eu sempre falei nas nossas aulas, frigorífico, a questão do trabalhador rural, o trabalhador do comércio, enfim, é mais focalizado nesse contexto. E, no momento que eu busquei o processo para fazer uma revisão, eu me deparei lá no sentido que a cliente, né, a segurada, a pensionista, eles não teriam feito aquela conversão do trabalho especial dele como mergulhador. E foi aí que eu tive que fazer um estudo assim aprofundado, até porque eu não tinha conhecimento e nem não trabalharia nessa área aí, né? E vi de tão grande que é essa compensação, como o senhor falou na aula agora, que eu peguei um pouquinho e me reviveu toda essa situação. Enfim, do contexto eu retirei a questão do que é a especialidade, a questão do escafandro, que eu nem sabia que existia essa palavra, enfim, como o senhor falou, da questão dos que trabalham em tripulações, e tive que fazer um estudo para poder viabilizar uma ação de revisão judicial, né? No contexto, tratando-se de um trabalho penoso, tratando-se, como o professor falou, dessas NRs, do ambiente do trabalho, de toda essa especialidade, o que eu posso dizer para vocês, o que tem de pessoas que trabalham nesses serviços especiais, né, e não tem noção dos seus direitos. Por quê? Porque ficam à mercê de um RH fraco,
ou maldoso. Aqui julgo a dizer que, às vezes, o maldoso é aquela repercussão que tem do pagamento, questão do FAP, questão do que é tributável, vamos dizer, do efeito cascata de considerar uma especialidade do trabalho. Então, digo para vocês que, quando me deparei com essa situação na prática e levei para dentro de um tribunal, senti também que o magistrado também teve essa mesma dificuldade que eu. E, enfim, fomos para uma audiência e tive que fazer uma verdadeira sustentação ali oral de 10 minutos, fazendo uma explicação de todo esse contexto, numa visão jurídica, e eu me lembro do aspecto relativo ao decreto 3.048, que ali ele tem a codificação que era dando estas atividades, considerando como de atividades especiais e no contexto de maior penosidade. Então, com isso, eu digo para vocês que, assim, até seria aqui leviano dizer, mas o que tem de gente que tem o desconhecimento dessa especialidade, vamos dizer, no foco aqui da nossa aula, avançando no aspecto vamos dizer, do elemento aqui que você trabalha, como o professor está considerando, fazendo toda essa explicação fracionada e dando para nós conhecimento. Lá na época, eu posso dizer que eu não tinha a mínima noção. Então, isso faz com que hoje eu possa dizer para vocês que, nos meus argumentos, se tivesse ouvido esse pouquinho do que eu vi na aula aqui, já daria outra argumentação. Então, a gente, quando... Volto a dizer para vocês que, quando vai buscar como advogado uma causa, para vocês verem o nível de complexidade é tão gigantesco e depende muito dessa, vamos dizer assim, dessa interpretação que é dada pelo engenheiro do trabalho, pelo técnico de segurança do trabalho, enfim, dos que trabalham nessa situação para com que a gente possa sustentar dentro de um tribunal. Com isso, eu posso dizer para vocês assim, a cada dia aqui, a cada dia desse curso, renovo mais uma vez, é um lisonjeio, é uma oportunidade, e finalizo dizendo assim, palavras de final de ano, gratidão para o senhor pela oportunidade do conhecimento, gratidão pelo convívio aqui com a Maria, com a Meise, com o seu Geraldo. Então, enfim, posso lhe dizer que para o ano estaremos juntos, o que pudermos fazer diante das mudanças que estão se avizinhando logo na virada do ano, e dizer que a vida é um desafio, né? Já que desde o momento que a gente entra lá no ventre da nossa mamãe, lá, a gente já tem que lutar lá e ser um escolhido, então nada melhor porque a gente siga sempre desafiando o que vem vindo. E numa fala mais política, esperançoso que as coisas mudem, né? Porque, enfim, é o que a gente pensa nessa visão não só do trabalhador formal, mas a nossa população está sofrendo. Hoje mesmo, como falei para vocês de uma conferência, eu tive a oportunidade de trazer um amigo meu de Pelotas e outro de Arroio Grande, que é municípios distantes daqui da cidade, e ali a gente fazendo uma fala, ambos são dos sindicatos. É a mesma situação. Todo mundo sente-se um pouco impotente. Mas aí a gente vai e faz um trabalho assim de consolidação novamente, de remotivação, e ainda eu apliquei o desafio para eles. Eles dizendo, o meu partido é Partido da Saúde, e assim foi umas conversas aleatórias. Aí eu disse para vocês, eu vou desafiar vocês de nós fazermos o partido da renovação sindical, porque a responsabilidade que se tem daqui para frente é muito, muito, muito mais do que a gente tinha até agora. E isso é o que vai representar as mudanças, tanto no campo político, no campo social e no campo da proteção e saúde do trabalho. Então, aqui eu diria para vocês, essa nossa resistência toda terça-feira é uma luz que eu uso a parábola do Alqueri. Quanto mais a gente conseguir levantar
esse é o que ele mais luz vai trazer. E o ano que, tomara Deus que se apresente, seja mais dentro de uma linha da empatia, dentro de que se passe essa pandemia e que a gente tenha, pelo menos, a proteção divina para nós mantermos aqui com essa família aqui que se criou na sua turma, professor Gilmar. Então, de coração, gratidão. Essa é a minha palavra assim, para dizer aqui para vocês de tão como fico feliz de estar aqui toda terça-feira e fazendo o registro desses horários, que às vezes a gente chega um pouquinho atrasado, mas por devida justificável questão de ordem que às vezes a gente se passa no horário. Mas obrigado. Nós que agradecemos, Emerson. Então, foi um prazer estar com vocês aí, né? A gente sabe, quando a gente assume um compromisso, a gente vai até o fim, né? E nós, a Pastoral Operária, a gente é bem incisivo, a gente não desiste fácil, não. Nós vamos até o final, se Deus quiser, vamos deixar isso aí gravado, vamos fazer aquela sugestão que você falou dos materiais, da programação, né? Então, vamos fazer muita coisa ainda, além do questionário que a gente vai passar para o pessoal de avaliação do curso, enfim. A gente vai até o final. Até ele corta o professor Lê dizendo que eu conversei com o meu aqui assessor de informática, e aquilo que a gente tinha conversado é possível até, de repente, criar uma biblioteca dentro do site da Pastoral e fazer links de compartilhamento. Ou seja, de repente, também criar no YouTube a questão que já deve ter a página da Pastoral, e aonde se tem essas informações conectadas, aonde a pessoa, aí, como o senhor estava falando dos algoritmos, né, também fazer sobre essa questão dos assuntos que são tratados aqui. Mas isso a gente vai amadurecendo agora posteriormente no grupo ali, mas tem como fazer, e ele ficou de me dar um retorno, assim, não é nem um projeto, mas tem que fazer isso, tem que fazer inscrição nisso, tem que ter o site assim, dá as características e configurações. Aí o senhor passa vamos dizer, para a sua direção, e qualquer coisa ele vai lhe assessorando assim, sem ônus nenhum, para que a gente crie uma resposta que dê mais publicidade ao que o senhor faz, e com muito carinho, com muito amor. Então, merece que eu digo uma coisa: o que é do bem tem que ser publicado e republicado. Então, é por aí. Legal, Emerson. Obrigado. Então, uma boa noite para vocês, né? Tudo de bom. E Feliz a gente Natal, se vê por aí, tá? Feliz Natal, Natal, 2022, de paz, Feliz Natal, gente. Saúde, paz. Até ano que vem. Gente, se Deus quiser. Essas palavras do Edson aí, nossa, deixou a gente renovado, viu? Porque foi um ano aí, bastante assim, né, cansativo, chegando no final do ano aí, e a gente tem uma conversa dessa, com certeza nos deixou renovados. Que Deus abençoe esse trabalho nosso aí, e que seja esse ano, o ano que vem, e que essa família cresça. Isso aí. Parabéns. Se Deus quiser, amém. Boa noite, pessoal. Isso. Feliz Natal. Próximo ano, se Deus quiser. Para todos nós. Se cuidem.